Porque a lógica do capital, ela está acima da vontade do burguês. A lógica do capital, ela age com uma lógica de expansão de si próprio. Então, por isso que o Marx ele não faz juízo de valor em momento algum. Todas as vezes que os liberais vão criticar o Marx, a gente quer morrer quando eles falam: o Marx não gostava de tal coisa no capitalismo. Ele não fala que ele gosta ou desgosta de nada. Em nenhum momento ele fala Em nenhum isso. momento. Nenhum momento. Não se faz juízo de valor no marxismo. A gente analisa a realidade de maneira material. E aí a questão é essa. O Marx coloca num dos textos dele, acho que é no Salário e Preço e Lucro, que ele fala: a gente não está esperando a boa vontade da burguesia de parar de explorar ou explorar menos. O que a gente quer é destruir o mecanismo que permite a exploração. Porque aí não depende da sua vontade. As pessoas não conseguem acumular o capital a ponto de ter esse poder político nas mãos de uma entidade privada, nem se quiser. Essa é a ideia. É a destruição desse mecanismo. E aí uma das coisas interessantes que a gente estava conversando... Mas aí até... não movimenta, em vez desse do Bezos ou de um cara desse, não vai para alguém que está dentro do Estado, esse poder? Não tem esse perigo? Aí é uma das coisas que a gente tem que observar nas experiências reais, né? O Estado não é a mesma coisa no capitalismo e no socialismo. Porque o Estado tem caráter. Então essa é uma das coisas que a gente sempre salienta. Se o Brasil estatizar todas as suas empresas, ele não vai virar socialista. Porque socialismo não é sinônimo de estatização. Sim. A questão é, o socialismo é, no mínimo, pelo menos na sua base comum, a classe trabalhadora no poder do Estado. E é um Estado de caráter proletário. Não é à toa que a União Soviética chamava União Soviética. Soviete em russo significa conselho. O que era o soviete? Na primeira Revolução Russa, que é em 1905, não é em 17, tem uma em 5 que é derrotada, se forma espontaneamente os sovietes, que eram conselhos de fábrica. E aí os bolcheviques, que eram os membros do Partido Comunista, né, vem nos sovietes a pedra angular da democracia popular, porque a ideia é dar o poder do Estado nas mãos dos trabalhadores. Os trabalhadores vão controlar o Estado. Como se fazia isso na União Soviética? Através dos sovietes. Por isso que quando falavam em República Soviética, eram repúblicas que tinham a classe trabalhadora atuando ativamente na política. E pra gente isso é uma ideia muito alienígena, porque a gente, como classe trabalhadora no Brasil, não tem ingerência no Estado nenhuma. Qualquer mecanismo de poder popular pra gente é completamente impensável. São coisas que a gente não consegue imaginar. De ter conselhos locais e regionais que elegem os seus delegados de maneira direta, sem vínculo partidário, para representar seus interesses no Estado. As coisas vinham de baixo pra cima mesmo, sabe? Então a questão no Brasil, a gente no máximo pode votar e a gente tem um mecanismo de referendos e plebiscitos. Sabe quando foi o último referendo? 2005. Foi do desarmamento. Foi do desarmamento. É que não foi respeitado. A população votou contra e não foi respeitado. Então, assim, é o pior de todos os aspectos, sabe? E aí a questão esses países socialistas têm mecanismos de democracia direta que a gente nem sabia que existia. E isso é uma das coisas que a gente quer explicitar. Não é a mesma coisa. Não funciona da mesma maneira. Não dá pra gente transplantar a democracia burguesa pra experiência socialista e achar que vai caber. Porque se usa muito o argumento de lá tem partido único. Então não é democracia. As pessoas não se candidatam por partidos lá. As pessoas se candidatam independentemente. Mesmo na Coreia, por exemplo, que tem esse mecanismo de baixo para cima, de conselho local até regional, até Ou na China. A China tem a mesma coisa. Sim, tem o mesmo processo. A China tem o mesmíssimo processo. Só que a China tem 9 partidos legalizados e alguns não legalizados que podem participar das eleições. É outro modelo. Mas na Coreia tem 3 partidos, por exemplo. Só que a maior parte das pessoas que se candidata para representar a sua classe de fábricas de sapato, sabe? Não entra em partido nenhum. Porque a lógica não é seguir um partido, é seguir os seus interesses como representante dos enfermeiros, dos fabricantes de sapato, dos varredores de rua, sabe? Sim. Então, para eles, é um modelo diferente, sabe? Então, se usa também esses parâmetros da democracia burguesa para dizer que não há democracia nesses países, só que não dá pra gente comparar uma coisa com a outra, porque os mecanismos de ingerência no Estado que a classe trabalhadora tem em experiências socialistas são inimagináveis pra gente. Inimagináveis. Então, falar, não tem alternância de poder no executivo, sabe? Isso é um parâmetro da democracia burguesa. Porque não quer dizer só porque a gente tem eleição de 4 em 4 anos para o executivo que a gente tem democracia, não são sinônimos as coisas. É aquela coisa, né? Muita gente fala sobre a defesa do Estado democrático de direito e nós como comunistas, o Lenin também trata isso, a gente entende que é muito melhor a gente viver numa república democrática como a gente vive, ou como a gente vivia até 2016, da data do golpe contra a Dilma,
do que a gente viver numa ditadura fascista, por exemplo. Sim. O Lenin fala sobre isso também. É isso, tipo, não dá pra comparar. Não tem como comparar, porque nesse momento a classe trabalhadora ainda consegue se organizar, consegue pensar essas questões. E a classe trabalhadora tem mais liberdade para se organizar em momentos de democracia. Sim. O Lenin fala sobre isso já. E aí o que a gente pensa quando a gente fala sobre Estado democrático de direito e essa defesa meio abstrata, né, dessa coisa do direito, da lei e tal, é só a gente perguntar para alguma mãe que perdeu seu filho na chacina no Jacarezinho, se ela acha que a gente vive numa democracia. Entendeu? Esse elemento democrático esvaziado do voto, da liberdade e tal, é um elemento que não se comporta da mesma forma dependendo do lugar onde você está. Né? Então, para uma mãe que perdeu o filho no Jacarezinho ou em qualquer massacre ou qualquer coisa, isso não, a gente vive numa ditadura, só que é uma ditadura da burguesia. Sim. E aí, só para terminar, tem um caráter que é fundamental, que os liberais costumam atrelar, é essa contraposição, não só de capitalismo e Estado, mas de entender o Estado como uma entidade que está acima das classes. Que é isso, né? Menos Estado. Mas como se o Estado não fosse regulado exatamente por uma classe social. Tipo, o Estado, os políticos, né, eles são representantes de uma ordem social. Eles são representantes de um grupo social. Eles não são representantes deles mesmos. Eles não fazem leis só para eles mesmos. Eles fazem visando beneficiar determinados grupos. Então, o Estado, ele não está acima das classes. Ele faz parte da estrutura de classes. A grande questão é que a gente vive num modelo de Estado democrático burguês e o que a gente defende enquanto marxista-leninista é a tomada desse poder de Estado pela classe trabalhadora. Então significaria dizer, por exemplo, que a gente teria um Estado só para trabalhadores ou pensando mais em trabalhadores do que em burgueses? Sim. E a gente não esconde isso. Sabe por quê? Porque quem produz a vida é quem deveria ter o controle político sobre o desenvolvimento da própria vida. Sabe? Pensar, a pessoa que não faz porra nenhuma, que vive de sanguessuga a vida inteira, ela deveria ter esse tipo de privilégio, que não é nem privilégio, né? É um direito. É um direito assegurado, né? Não é nem isso. Essa pessoa que não faz nada, que vive de renda, que vive da exploração, que vive nessa dinâmica, é ela que tem que dar as regras ou são as pessoas que constroem a materialidade do mundo que dão as regras? Porque sem o trabalho, sem a classe trabalhadora, nada disso aqui existiria. Nada. E a respeito do caráter de classes do Estado, tem um exemplo bastante palpável. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, mas tenho certeza que muita gente vai se identificar. Uma vez eu fui assaltado. O cara me roubou 100 conto. E ele cometeu um crime, ele me roubou dinheiro, né? Se eu denunciar ele pode ser preso. Até. No meu último emprego, eu não recebi meu último salário. Era R$1.500 que eu não recebi. Eu fui roubado? Sim. Esse burguês, você acha que ele vai preso? Não. Eu tenho certeza que muita gente já passou pela mesma coisa. Isso é o exemplo do caráter de classes do Estado. A burguesia não é punida da mesma maneira. Mesmo que ela tenha roubado um valor infinitamente superior a uma pessoa que te dá um sacode na rua e rouba sua carteira, sabe? Porque isso... É um foro privilegiado, é um monte de... São várias instâncias. Tem. Porque tem várias instâncias. Isso é só um exemplo do caráter de classes do Estado. Porque um Estado acima das classes sociais para apaziguar os interesses é idealismo. Não existe na realidade material. Alguma classe detém o poder desse Estado. E na nossa sociedade, essa classe é a classe burguesa. Na sociedade soviética, por exemplo, ela era a classe trabalhadora. Novamente, com mecanismos de democracia direta que nós não temos. Então, é difícil de imaginar, a não ser que você entenda como eles atuavam sobre o Estado, né? Porque sempre quando eu vejo alguém falando, mas nunca deu certo, aí vem a resposta que nunca foi implantado da forma correta. Esse é um argumento horrível. Mas a gente tem que falar sobre isso e eu acho que é pertinente porque você ficou... Como assim os comunistas querem o fim do Estado também? Aí a gente tem que falar sobre isso, porque eu acho que é uma linha boa. O objetivo final do comunismo é a destruição do Estado, né? O fim do Estado, o fim das classes sociais e o fim da propriedade privada dos meios de produção. Qual que é a questão? Como o Estado é um aparato de violência específico de classes, isso é a teoria do Estado marxista. Uma vez que a classe trabalhadora toma o poder do Estado e utiliza desse aparato estatal para cometer violência específica de classes contra a burguesia até extingui-la. Uma vez que o Estado é um aparato de violência específico de classes e não há mais classes, o Estado perde a sua função de ser. Na teoria marxista, o Estado ele não é destruído de supetão, ele definha e se torna obsoleto. E o que fica no lugar?
Não quer dizer que não vai ter aparatos administrativos, mas o Estado deixa de ser um aparato político. Quem aplica as leis? Então, a própria comunidade de trabalhadores exato. que está organizada em torno dela mesma. A ideia é passar o controle político para a mão dos trabalhadores e deixar o Estado, ou o que ficar no lugar do Estado, só como aparato administrativo. E as experiências socialistas estavam apontando em direções diferentes a respeito disso. Isso é uma coisa ferível até. A questão é, isso é uma das coisas que nos diferencia dos anarquistas. Por exemplo, os anarquistas defendem que são os mais conhecidos no que diz respeito ao fim do Estado. Né? Os anarquistas, eles defendem a destruição do Estado em uma revolução. Imediatamente após o processo revolucionário. E para nós isso não é possível. Não é que não é desejável, mas não é possível. A gente tem que passar por um processo material de definhamento do Estado, porque uma sociedade sai do ventre da outra e carrega consigo as suas consequências, carrega consigo as suas marcas de nascença. E aí a questão é, mas Ian, você não falou que na União Soviética não tinha burguesia? Por que tinha Estado ainda? Porque a burguesia deixou de existir dentro da União Soviética, mas ainda existia fora dela. Então a União Soviética precisava do Estado para se proteger do imperialismo. Porque o Estado é esse aparato jurídico-militar centralizador dessas forças que garante a proteção. É utópico, nunca vai deixar de existir. Não, mas não. Que a perspectiva é sempre internacionalista. Exato, é por isso que o Marx e o Engels fundam a Associação Internacional dos Trabalhadores. A ideia é fazer as revoluções em todos os países até... Mas ela só funciona se ela se espalhar, então. O comunismo só será atingido. O socialismo pode ser formado em experiências... Sim, mas o comunismo é só se for... Só se o imperialismo for derrotado, né? E a gente conseguir criar um contingente o suficiente de países socialistas. Porque isso a gente consegue ver na história. Todas as experiências socialistas foram severamente atacadas pelo imperialismo. E aí eu dou um exemplo que eu já falei. Por que tinha que existir o Estado, mesmo não existindo burguesia? Foi o Estado que decidiu priorizar a indústria de defesa. Isso fica acima dos interesses dos trabalhadores? Claro. Sim, fica. Os trabalhadores queriam comer melhor, viver melhor, queriam ter mais transporte. Só que precisava. Por isso que o Estado continuava existindo. Porque o Estado era necessário para centralizar a economia de tal maneira a proteger essa experiência da agressão externa. Entendi. Então isso é um exemplo material e outras experiências fizeram as mesmas coisas. A própria experiência coreana fez isso.